TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate, deste dia 12 de janeiro. E nesta edição, Sala de Trauma da HST registra 151 atendimentos de acidentes de trânsito só em dezembro. Enel Rio oferece atendimento móvel em Saquarema, Magé e Petrópolis. Colônia de férias une diversão e contato com a natureza em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o alerta dos bancos de sangue. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate, nesta segunda-feira, começando mais uma semana aqui no programa. E olha só, gente, os bancos de sangue da região serrana estão em alerta para a falta de alguns tipos sanguíneos. A situação ainda não é crítica, mas exige o apoio da população para manter os atendimentos hospitalares em dia. Entre os tipos com menor estoque estão O positivo, O negativo e A negativo. A doação de sangue é um gesto simples, que pode salvar até 4 vidas. Uma única bolsa pode ser usada em cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos de câncer e para pacientes que dependem de transfusões regulares. Os bancos de sangue seguem trabalhando diariamente para manter os estoques em níveis seguros. Mas em épocas de maior demanda, como férias, início de ano e altas temporadas, as doações costumam cair. Por isso, a ajuda dos doadores é essencial para garantir que ninguém fique sem atendimento. Pessoas entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde e com mais de 50 quilos, podem doar. O processo é rápido, seguro e o organismo repõe o sangue em poucos dias. A seguir, a captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa, Eliane Custódio, orienta os futuros doadores. Quem fez endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. Tatuagem, se o estúdio tatuador tiver o certificado da Anvisa, pode doar depois de 6 meses. Se não, depois de 1 ano. E precisa estar bem alimentado, não pode doar em jejum, né? A gente só pede para ele evitar alimentos gordurosos. Vale destacar que esse é um ato voluntário e generoso de extrema importância, pois o sangue humano não pode ser fabricado artificialmente. Por isso, quem puder, pode procurar o banco de sangue mais próximo e contribuir para manter os estoques em níveis adequados e, assim, salvar vidas. Um exemplo, o bombeiro pega uma pessoa acidentada na rua. Ele leva, faz todos os primeiros socorros ali, leva para o hospital, vai ter os médicos, os medicamentos. O paciente está sangrando. Se não tiver o sangue, o paciente infelizmente vem a óbito, né? Porque sangue é vida. E falando sobre sistemas que envolvem o sangue e o atendimento a acidentes especificamente, o Hospital Santa Teresa divulgou os dados de 2025 da sala de trauma da unidade. Os atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito lideram os números, com 1.434 atendimentos. E somente no mês de dezembro foram 151, o maior número entre todos os meses do ano. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa recebe ocorrência tanto do SUS quanto de convênios de saúde. O equipamento da unidade é uma referência no atendimento de emergência em Petrópolis, especialmente para vítimas de acidente de trânsito, que podem ser levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ou pelo Corpo de Bombeiros, e o hospital divulgou os dados referentes ao ano de 2025, e o número de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito lideram os registros. Muita moto, muito problema. Motociclista portando pelos dois lados, trânsito bem agitado, bem estressante. Muita imprudência? Também, bastante. Tem que tomar cuidado porque tem uma galerinha aí que parece que comprou a habilitação. Em 2025, foram 1.434 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total,
906 são com motocicletas, ou seja, cerca de 63% dos casos. E dezembro contabilizou 151 atendimentos do tipo, sendo o mês com maior número de registros e com uma grande margem para o segundo mês com mais ocorrências, que é março, com 132. Os atendimentos às vítimas de acidente de trânsito lideram os registros. Só em dezembro de 2025, foram 96 atendimentos a vítimas de acidente com motocicletas, 44 envolvendo carros e 11 a vítimas de atropelamento. O que chama a atenção é que, em relação às motos, foram 70 atendimentos a homens e 26 a vítimas mulheres. Essa questão dos motoqueiros não respeitar as faixas contínuas e vir na contramão, principalmente descendo Quissamã e na maioria da parte da cidade, isso aí é uma coisa que nós não temos obrigação de ficar tirando deles, nós somos obrigados a tirar deles e geralmente o pessoal que está atravessando fora das faixas, principalmente na Paulo Barbosa. Porque você tem que olhar no espelho, você tem que estar cuidando de todos os cantos. Além disso, a sala de trauma recebeu em janeiro de 2025 87 atendimentos relacionados a trânsito, o menor número do ano. Na ocasião, foram 55 com motocicletas e 25 com carros. Inclusive, por conta das férias escolares em janeiro, os petropolitanos consideram o trânsito mais tranquilo. Nas férias é uma maravilha, agora começou as aulas, meu irmão, para tudo, não anda nada, velho. Cara, assim, durante as férias, esse período tá tranquilo, agora normalmente é muito ruim, cara. Além da imprudência, outros fatores fazem com que os motoristas precisem redobrar a atenção no trânsito, a falta de manutenção nas ruas, além da sinalização. A Barão, tudo esburacada, tudo ruim nesse Petrópolis. Estou aqui há 20 anos, mas ultimamente eu quero meter o pé. A rua está abandonada, não tem polícia, não tem nada. Guarda Municipal, CPTran. Olha, o cruzamento do Valparaíso com a Coronel Veiga sempre tem acidente, todo dia. E ninguém faz nada, não tem um agente de trânsito lá, não tem nada. A atenção e a prudência no trânsito vão além dos limites municipais. Outro dado relevante é que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, somente durante a operação de Ano Novo foram registrados 93 acidentes nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro. E entre esses casos, 110 pessoas ficaram feridas. E agora, trocando de assunto, durante todo o mês de janeiro, a Enel Distribuição Rio vai levar o atendimento móvel para as cidades de Magé, Saquarema e também aqui em Petrópolis. O objetivo dessa ação é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer o mesmo atendimento das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. Às segundas-feiras, a van da Enel Rio estará em Saquarema, no bairro Jaconé, na Rua 13, número 4193, nos horários de 10 a meio-dia e de 1h da tarde até as 4. Às terças, quartas e quintas, os clientes de Magé terão a chance de aproveitar os serviços do atendimento móvel, que estará em Piabetá, na Praça 7 de setembro, nos horários de 10 a meio-dia e de 1 às 4 da tarde. E nas sextas-feiras, a van visitará o distrito de Itaipava, em Petrópolis, no número 9726 da Estrada União Indústria. O horário de funcionamento na Cidade Imperial vai ser de 10 a meio-dia e de 1h da tarde até às 3. Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento. O site da distribuidora em enel.com.br, o aplicativo Enel, que está disponível para iOS e Android, o WhatsApp Helena pelo DDD 21 99601 9608 e a central de relacionamento pelo número 0800 2800 120. E olha só, gente, agora para ficar ligado, a Prefeitura de Petrópolis publicou o calendário de recolhimento do Imposto sobre Serviços para 2026, o ISS. Entre os destaques está o desconto de 12% para quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 30 de janeiro. A medida busca dar mais previsibilidade e facilitar o planejamento tributário de empresas e profissionais autônomos aqui da cidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, já disponibilizou o calendário de recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS, para o exercício de 2026. A iniciativa tem como objetivo garantir maior previsibilidade e auxiliar no planejamento financeiro de empresas e profissionais autônomos que atuam no município.
Um dos principais atrativos do calendário é o desconto de 12% no ISS fixo para contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 30 de janeiro. O benefício é destinado a profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais, como escritórios de contabilidade. O cronograma também define as modalidades de recolhimento do imposto. No caso do ISS variável, o pagamento deve ser feito pela empresa prestadora até o dia 10 do mês seguinte à prestação do serviço. Já o ISS retido na fonte deve ser recolhido pelo tomador do serviço até o 10º dia útil do mês seguinte. O ISS fixo destinado a autônomos e sociedades uniprofissionais pode ser parcelado em até 11 vezes, com vencimentos a partir de fevereiro, sempre no último dia útil de cada mês. E olha só, gente, falando agora sobre o período de férias, uma colônia de férias realizada na escola Roda Criativa aqui no centro de Petrópolis aposta no contato com a natureza e no brincar livre para ocupar o tempo das crianças durante o recesso escolar. A programação foi organizada em 2 semanas, entre os dias 12, ou seja, começando hoje, e 23 de janeiro, e reúne atividades que misturam lazer, criatividade e desenvolvimento social. Voltada para crianças de 3 a 12 anos, a iniciativa propõe experiências fora das telas, com brincadeiras na floresta da escola, jogos coletivos e oficinas artísticas. Ao longo da primeira semana, o cronograma inclui circuito de aventuras, caça ao tesouro, gincanas, jardinagem, atividades de artes e um chá literário com produção de livros. A ideia é que, além de se divertir, a criançada desenvolva autonomia, criatividade e aprenda a conviver em grupo, em um ambiente seguro e mediado por educadoras. Na segunda semana, as atividades seguem com construção de maquetes, pintura gigante, experiências científicas, música, teatro, cinema e até mini-olimpíadas. A colônia acontece sempre no período da tarde, das 1 às 5 horas da tarde, e foi pensada para estimular valores como respeito, amizade e trabalho em equipe, aproveitando o espaço verde da escola como cenário principal das vivências. E olha só, gente, o aumento do efetivo é um dos motivos para a razão dos ótimos resultados da Polícia Militar aqui em Petrópolis no ano de 2025. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que foi feita com a participação do Tenente Coronel Rasteiro sobre essa situação e sobre o planejamento para o ano de 2026. Olha só. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, o Tenente-Coronel Rasteiro, comandante do 26º Batalhão, informou que o aumento de efetivo é uma estratégia da Polícia Militar para o ano de 2026. Segundo ele, há mais de 1.000 agentes em formação e o 26º espera receber mais policiais para aumentar o policiamento em Petrópolis. Isso é uma estratégia do comando da corporação, né? Nós temos mais de 1.000 policiais em formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Espero que a gente receba efetiva. Rasteiro comentou sobre a reabertura dos destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam nas entradas e saídas de Petrópolis. Através desta medida, o comandante do batalhão prevê um aumento de efetivo na cidade. Nós já colocamos o DPO do Alto da Serra e do Bingen para funcionar 24 horas através do regime adicional de serviço, que é o serviço extra, né, dos policiais. Então, pelo menos as entradas da cidade, as entradas e as saídas da cidade já estão protegidas, né? Mas estamos lutando para aumentar o efetivo aqui no 26º. E apesar de Petrópolis ter baixa presença de facções criminosas, de acordo com a polícia, ainda assim, as atuações desses grupos têm aumentado. Inclusive, em outubro de 2025, um assessor especial da Prefeitura de Petrópolis foi preso, acusado justamente de envolvimento com o tráfico de drogas e com facções criminosas. Nós temos feito constantemente operações em áreas com presença de facções criminosas. Então, nós estamos atuando com os dados de inteligência, com a parceria com a Polícia Civil também, com os dados recebidos, e podem ter certeza que aqui, em Petrópolis, o tráfico de drogas não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. Até novembro de 2025, Petrópolis registrou 160 denúncias e 818 violações contra mulheres, segundo o Ministério dos Direitos Humanos.
Para combater este tipo de crime, o 26º Batalhão conta com a Patrulha Maria da Penha, que realiza um trabalho de prevenção e repressão contra crimes de violência contra a mulher. Nós fazemos, além dos atendimentos, né, as denúncias, nós temos o acompanhamento das medidas cautelares, então a Patrulha Maria da Penha está sempre presente. Nós temos o aplicativo Rede Mulher, né, através do qual a mulher pode fazer a denúncia. Segundo o comandante do 26º Batalhão, uma das estratégias para manter Petrópolis entre as cidades mais seguras do estado é analisar as localidades do município e os tipos de crime que ocorrem nelas. E atuamos em cima desses dados, né? Isso é muito dinâmico, isso muda, às vezes, em uma semana, os índices criminais em determinada região mudam, então nós temos sempre que atualizar, sempre trabalhar em cima disso. Rasteiro ressaltou também a participação da imprensa na divulgação das ações policiais. A aproximação da polícia com a comunidade, com as pessoas, com os cidadãos, principalmente aqui no caso os petropolitanos, é o que nós estamos fazendo agora, principalmente através dos meios de comunicação, né? A mídia é nossa parceira. Eu, como funcionário público, tenho a obrigação de dar transparência ao meu trabalho. Além disso, as reuniões da Polícia Militar com o Conselho Comunitário e com as associações de moradores também são muito importantes. Mas nós precisamos desse feedback, né? Tanto do feedback positivo quanto negativo. Né? Nós gostamos dos elogios, do reconhecimento? Claro, gostamos, mas gostamos da crítica também. Né, das críticas. É possível entrar em contato com a Polícia Militar através do número no DDD 24 992 22 1489. O anonimato é garantido. E olha só, gente, com essas informações nós encerramos a parte de notícias. Desse primeiro bloco é a parte de notícias petropolitanas do Correio Petropolitano Debate de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque ainda temos muita informação nessa edição. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. E olha só, gente, começamos o nosso segundo bloco de hoje com uma notícia de política. Isso porque o município de Três Rios aparece com pendências no Cadastro Único de Convênios do Governo Federal, o CALC. Um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgado no dia 2 de janeiro, aponta que essas restrições podem dificultar o recebimento de recursos federais não obrigatórios utilizados em obras, compras de equipamentos e programas sociais. Apesar disso, a maior parte das obrigações legais do município está em dia. O relatório da Secretaria do Tesouro Nacional mostra que Três Rios apresenta restrições no Cadastro Único de Convênios do Governo Federal, o CALC, sistema que reúne informações fiscais, contábeis e de transparência de estados e municípios. O cadastro é utilizado pelo governo federal para avaliar se as prefeituras estão aptas a firmar convênios e receber transferências voluntárias da União. Conhecido como o SPC das prefeituras, o CALC aponta pendências quando o município deixa de cumprir exigências legais ou administrativas. Nessas situações, a cidade pode enfrentar entraves para receber verbas federais, destinadas à obra de infraestrutura, saneamento, pavimentação, aquisição de equipamentos e execução de programas sociais. Apesar das restrições, o relatório indica que a Prefeitura de Três Rios cumpre a maior parte das obrigações exigidas. Apesar do cenário de alerta, o próprio Tesouro Nacional destaca que as pendências identificadas em Três Rios são pontuais e podem ser regularizadas. Em muitos casos, basta a quitação de débitos ou envio de informações aos sistemas federais para que o município volte a ficar apto a receber recursos da União. Entre as pendências apontadas no relatório está a inadimplência, no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo o Tesouro Nacional, há atrasos por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios e do Fundo Municipal de Segurança Pública. Outro ponto que gera restrição no CALC são débitos do Fundo Municipal de Saúde, registrados no CADIM, o Cadastro Federal de Órgãos com Pendências Financeiras, junto ao Poder Público. De acordo com o relatório, os débitos estão relacionados à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e são referentes ao ano de 2019. Enquanto essas pendências não forem solucionadas, o município de Três Rios pode enfrentar dificuldades para firmar novos convênios e receber transferências voluntárias da União. E vale destacar que nós trouxemos na semana passada, trouxe para vocês na edição sexta-feira, que o município de Petrópolis também se encontra com algumas pendências nessa questão do CALC. E é claro, nós continuaremos trazendo aqui informações para vocês, caso a gente tenha alguma alteração nessas pendências, tanto de Três Rios quanto de Petrópolis. E com essas informações, nós encerramos o Correio Político de hoje. E saindo da parte de política, nós vamos agora para a nossa previsão do tempo.
Olha só, gente, hoje é segunda-feira, começamos mais uma semana e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Então já estamos aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que inclusive faz bastante tempo que não está aqui com a gente, e ele vai trazer para a gente as informações climáticas e meteorológicas para as cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Quanto tempo? Diz pra gente como é que fica o tempo nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse fim de semana agora foi bem quente. E na sexta-feira ali já tinha chegado esse calorzinho e a previsão para essa terça-feira é de que esse calor continue. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. As temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido, com sol e muitas nuvens e também pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas também não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. E aqui em Petrópolis o dia será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus em 3 Rios. E para finalizar a nossa previsão, em Paraíba do Sul o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 34 graus, ou seja, o calor realmente permanece porque estamos no verão e, é claro, o calor prevalece. Exatamente, Toledo, o calor prevalece em todas as cidades da nossa região de cobertura e acompanhado dele também como característica dessa estação do verão, a gente tem a chuva, algo muito comum, algo típico, aquela famosa pancada de chuva, as pancadas de chuva que a gente tem durante o dia, mas que não atrapalham o calor e as temperaturas continuam elevadas. Inclusive todas as cidades ali próximo da casa dos 30 graus, com destaque, é claro, para a região centro-sul, com 33 graus em Paraíba do Sul e 34 graus de máxima na cidade de 3 Rios. Então é muito calor mesmo em todas as cidades da nossa região de cobertura. Como eu já disse, eu acabo sendo até um pouco repetitivo, é uma característica da estação. O normal mesmo do verão é que faça todo esse calor em todas as cidades da nossa região de cobertura. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo quente e também chuvosa em todas as cidades da nossa região de cobertura. E pessoal, saindo da nossa previsão do tempo, saindo dessa parte climática, nós vamos falar de saúde. Isso porque o estado do Rio de Janeiro registrou uma redução significativa nos novos casos de HIV. Os dados mais recentes, referentes a 2024, mostram o menor índice da última década, desconsiderando o período da pandemia. O resultado é atribuído à ampliação das estratégias de prevenção, como a profilaxia pós-exposição, a PEP, e a profilaxia pré-exposição, a PrEP. O número de novos casos de AIDS no estado do Rio de Janeiro caiu de forma expressiva nos últimos 10 anos. Em 2014, o índice era de 28,3 casos por 100 mil habitantes. Em 2024, o número caiu para 22,2, o segundo menor registrado na década e o menor fora do período da pandemia. O resultado positivo é reflexo da estratégia da Secretaria de Estado de Saúde de ampliar a chamada prevenção combinada, que reúne diferentes métodos para reduzir o risco de infecção pelo HIV. Um dos principais é o uso de medicamentos antirretrovirais. Hoje a gente é o estado com o maior número de unidades de saúde que oferecem PEP e PrEP do país. Com essa estratégia de ampliar o número de unidades que ofertam as tecnologias de PEP e PrEP, a gente observou que nos últimos 10 anos houve uma redução de número de novos casos de HIV e no número de novos casos de AIDS. As unidades da rede estadual de saúde contam com um protocolo próprio para o acolhimento e atendimento das pessoas com suspeita de exposição ao HIV. O objetivo é garantir privacidade e rapidez no acesso a terapias destinadas para pessoas que tenham tido exposição ao HIV, seja de forma consentida, acidental ou em situação de violência. E com relação ao número de casos de HIV, a gente tem tido um resultado muito expressivo
no aumento do acesso às tecnologias de prevenção. Então, as pessoas têm se prevenido mais para o HIV. O tratamento precisa ser iniciado em até 72 horas após o contato com o vírus e dura 28 dias. Antes da prescrição, é realizado um teste rápido de HIV, que, junto a outros critérios, define a necessidade do uso dos medicamentos. A pessoa que busca a PrEP, ela vai fazer uso após a exposição, num período de 2 a 72 horas. Então, ela vai a uma unidade de saúde e, a partir do momento em que houve risco de exposição, ela vai fazer uso de um medicamento por 28 dias. Além da profilaxia pós-exposição, usada após uma possível exposição ao HIV, o Estado também avançou no acesso à profilaxia pré-exposição, indicada para pessoas que se consideram em maior risco de infecção e que pode ser usada de forma contínua ou sob demanda. A pessoa que busca a PrEP, ela vai se antecipar à exposição, então ela vai a uma unidade de saúde previamente e aí, a partir daí, ela pode fazer uso regular de um medicamento ou sob demanda anterior à exposição. Atualmente, 47 municípios fluminenses oferecem a PrEP. Somente em 2025, foram registradas mais de 60 mil retiradas do medicamento. Atualmente, mais de 16 mil pessoas fazem uso contínuo da profilaxia no estado. Significa que a gente está tendo maior eficiência no acompanhamento das pessoas, então a gente está conseguindo tratar melhor as pessoas que têm HIV e com isso elas têm evoluído menos para a doença, né, para virar um caso de AIDS. Outro avanço importante é que quase 99 mil pessoas vivem hoje com carga viral suprimida no estado. Isso significa que o vírus é indetectável nos exames e não é transmitido às parcerias, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo as doenças relacionadas à AIDS. A Secretaria de Saúde tem trabalhado junto aos 92 municípios para ampliar cada vez mais o acesso a essas tecnologias de prevenção, para garantir a segurança da população e para garantir que todas as pessoas possam se prevenir da infecção pelo HIV. E com a chegada do período de mais chuvas e calor, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro reforça o alerta contra a dengue. Medidas simples dentro de casa podem evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e impedir uma nova epidemia aqui no estado do Rio. Medidas simples como tampar bem caixas d'água, cobrir cisternas e evitar o acúmulo de água parada podem fazer toda a diferença no combate à dengue. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta que o período mais quente e chuvoso do ano favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. No Rio de Janeiro, temos o Aedes aegypti, mosquito que preocupa a população e as autoridades de saúde. Além da dengue, esse mosquito transmite também a zika e a chikungunya. Segundo a Secretaria, o mosquito se adapta facilmente ao ambiente doméstico. Por isso, a orientação é que cada morador reserve pelo menos 10 minutos por semana para vistoriar a casa e eliminar possíveis focos. A mobilização da população é considerada essencial para evitar que o cenário de 2024 volte a se repetir. Os ovos do Aedes aegypti podem suportar longos períodos secos e as larvas surgirão quando a temperatura e a umidade estiverem mais altas. Por isso, aproveite essa oportunidade e faça aquilo que é primordial, olhar dentro dos seus espaços de vivência, dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Dentro de casa, a recomendação é manter lixeiras bem tampadas, limpar ralos, baixar a tampa dos vasos sanitários e não deixar água acumulada em pneus, garrafas, baldes ou pequenos recipientes. Para quem cultiva plantas, o ideal é colocar areia nos pratos dos vasos. Além disso, piscinas sem uso devem ficar cobertas e bem esticadas, evitando poças. Verifique a importância, verifique se existe algum criadouro, né, para você eliminá-los. Pode ser um prato de xaxim colocando areia até a borda, né, se existe algum local de armazenamento de água, proteger, né, colocando tampa, evitando que o mosquito acesse essa água e coloque ali os seus ovos e se reproduza e cause futuramente a doença na sua família, em você e nos seus vizinhos. Vale destacar que em 2024, o estado do Rio enfrentou uma epidemia de dengue, com mais de 294 mil casos prováveis, quase 9.400 internações e 235 mortes. Já em 2025, foram registrados cerca de 29 mil casos prováveis, mais de 1.200 internações e 25 óbitos confirmados. A
A Secretaria de Estado de Saúde reforça que o combate à dengue começa dentro de casa e depende da participação de todos. A prevenção é a principal arma para salvar vidas e impedir uma nova epidemia no estado. E agora falando sobre economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medida que inclusive mede a inflação do país no mês de dezembro, teve uma alta de 0,33%, 0,15 ponto percentual acima da taxa registrada em novembro. Vamos acompanhar agora uma análise dessa pesquisa. O IPCA de dezembro apresentou uma variação de 0,33%, 0,15 ponto percentual acima da taxa de novembro, que foi de 0,18%. Esse é o menor resultado para o mês de dezembro desde 2018, quando foi registrado 0,15%. No ano, o acumulado do IPCA ficou em 4,26%. No resultado de dezembro, a maior variação, 0,74%, e o maior impacto, 0,15 ponto percentual, vieram do grupo transportes. Um destaque para o transporte por aplicativo e as passagens aéreas. Subitem, que subiu 12,61% e respondeu pelo maior impacto individual no resultado mensal, com 0,08 ponto percentual. A segunda maior variação foi observada nos artigos de residência, com 0,64%, seguido de saúde e cuidados pessoais, com 0,52%. O grupo alimentação e bebidas subiu 0,27%. A alimentação no domicílio, após 6 meses consecutivos de queda, registrou alto de 0,14%, com destaques para a cebola, que subiu 12,01%, a batata inglesa com 7,65%, as carnes com 1,48% e as frutas com 1,26%. Do lado das quedas, sobressai o leite longa-vida com menos 6,42%, o tomate com menos 3,95% e o arroz com menos 2,04%. O resultado negativo do grupo habitação, menos 0,33%, foi influenciado pela queda de 2,41% na energia elétrica residencial, em razão da mudança da bandeira tarifária de vermelha patamar 1 para amarela. Regionalmente, a maior variação foi em Porto Alegre, em 0,63%, e a menor, menos 0,19%, em São Luís. O INPC de dezembro foi de 0,21%, acima da taxa de novembro, que havia sido de 0,03%. E no ano, o INPC fechou com 3,90% de acumulado. Vamos falar agora do resultado do ano. No ano, o IPCA ficou com uma variação acumulada de 4,26%, abaixo da registrada em 2024, que foi 4,83%. Esse é o menor acumulado anual desde 2018, quando foi 3,75%. A principal variação, 6,79%, e impacto, 1,02 ponto percentual, no resultado de 2025, foram no grupo habitação. A energia elétrica residencial acumulou uma alta de 12,31%, sendo o principal impacto individual no resultado do ano, com 0,48 ponto percentual. O grupo educação, com uma alta de 6,22%, foi a segunda maior variação entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, seguidos de despesas pessoais, com 5,87%, saúde e cuidados pessoais, com 5,59%, e transportes, com 3,07%. Alimentação e bebidas, o grupo de maior peso no orçamento das famílias, desacelerou na comparação do resultado de 2024, que havia sido 7,69%, com o de 2025, que foi 2,95%. Os preços da alimentação para consumo no domicílio subiram 1,43% em 2025, com quedas acumuladas de 26,56% no arroz e de 12,87% no leite longa-vida. Do lado das altas, os destaques foram os subidas de café moído, que subiu 35,65%, e o chocolate em barra e bombom com 27,12%. Em termos regionais, a maior variação acumulada foi em Vitória, com 4,99%, e a menor, 3,14%, em Campo Grande. O INPC de 2025 foi de 3,90%, abaixo do resultado de 2024, que havia sido de 4,77%. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje e vamos agora para um rápido intervalo, para depois você acompanhar a entrevista sobre a questão dos bancos de sangue, um tópico super importante e por isso vocês vão ver de novo hoje.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Eliane Custódio, que veio conversar um pouco com a gente sobre o Banco de Sangue Santa Teresa, ainda mais sobre as necessidades do Banco de Sangue nesse início de ano, nesse início de janeiro. Tudo bem, Eliane? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa necessidade. Sempre um prazer te receber aqui no programa. A gente conversou algumas vezes próximos das datas comemorativas, né, que são aqueles momentos em que tem uma necessidade maior do sangue, dessas doações de sangue, e o número de doadores acaba diminuindo um pouco. Queria saber, já para começar nas nossas perguntas, que você já se apresentou algumas vezes, então eu acho que o nosso público já está habituado com você. Queria saber, nesse início de ano, essa tendência se mantém, a necessidade das doações e a necessidade da utilização do sangue continua em alta? Então, é muito complicado, né? Esses meses de dezembro, né, janeiro, fevereiro, que pega final de ano, carnaval, é um mês muito delicado para a gente, né? A gente fica um pouco preocupado em relação à doação de sangue, porque as cirurgias continuam, né? Os pacientes oncológicos continuam fazendo tratamento, que demanda de bastante sangue. Acidentes, infelizmente, está acontecendo demais na nossa cidade. E o estoque do banco de sangue não tá no estoque suficiente para a gente conseguir atender os pacientes, e isso que nos preocupa. E também as viagens, né? A gente está com muito doador viajando, né, período de férias, e isso faz com que o nosso estoque fica desabastecido. A gente até pode destacar e relacionar que essa situação dos doadores, os doadores regulares estarem viajando nesse período do ano, mostra também que não só eles, mas a população como um todo está viajando. E nesse período de viagem, nesse período que tem muito movimento nas estradas, acaba também, infelizmente, acontecendo esse aumento no número de acidentes, não é mesmo? Isso, aumenta o número de acidentes e aquilo que eu te falei, né? Sempre falo, né, quando eu vou nas TVs, o banco de sangue, ele é de toda a população, né? Não é da gente que trabalha lá, não é do dono dele. É de todo mundo precisa, né? A gente está aqui, graças a Deus, mas pode ter um familiar precisando,
um amigo, um conhecido, né? Bastante gente está precisando de ajuda nesse momento e, infelizmente, esse mês é um mês bem crítico, porque cai muito. A gente precisa, para manter um estoque ideal, de 50 a 60 bolsas por dia. A gente está com uma média de 20 bolsas. Aí eu te falo, se acontecer uma tragédia aí, de repente, a gente não vai conseguir atender, infelizmente. E se a gente pesquisar também, os outros bancos de sangue do Brasil também estão com estoque baixo, não só a gente. Quer dizer, a gente não consegue nem pegar uma bolsa bem emprestada para atender, porque eles também não têm. É um momento muito delicado, como você falou, mais ou menos ali 1/3 das doações necessárias só estão acontecendo e uma doação necessária para um período normal mesmo, um período como as coisas estão acontecendo dentro dos conformes. Mas a gente viu na cidade, aqui em Petrópolis, e também as outras cidades próximas aqui da região serrana, que tem muito essa questão da tragédia, infelizmente. São cidades muito vulneráveis a questões das chuvas, e esse período de janeiro, esse período do verão, é o momento que mais acontecem as chuvas. Então, a situação que já está complicada dentro da normalidade, caso aconteça alguma coisa, como você mesmo disse, pode ficar ainda pior, mais difícil, não é mesmo? Fica pior. Deus que nos guarde. A gente sempre pensa assim e pede, né? Porque tá esquentando muito, hoje tá muito quente. Aí, de repente, vem uma chuva, igual veio aquelas. Acontece uma tragédia, Hugo, a gente vai ter condição de atender. Se aparecer muito paciente, infelizmente, a gente não vai conseguir. E assim, por isso que a gente pede ajuda, né, às pessoas. Aí, às vezes, alguém fala assim, nossa, ela tá de novo pedindo sangue, né? Mas a necessidade é grande, é muito paciente. A gente atende UTI neonatal, entendeu? Às vezes as pessoas só pensam que adulto, né, ou cirurgia, só acidente que demanda de sangue. Não, criança também precisa de transfusão. Bebê recém-nascido prematuro também precisa de transfusão. Quer dizer, toda uma população necessita que o banco de sangue fique com o estoque ideal, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. É verdade. E para as pessoas que não estão viajando, as pessoas que estão na cidade, a gente pode destacar, inclusive, que as pessoas que estão viajando podem fazer as doações dos seus respectivos locais que estão no momento, mas para as pessoas que estão aqui na cidade, que têm a disponibilidade para fazer a doação, como é que o banco de sangue funciona? Então, a gente funciona todos os dias, né? De domingo a domingo, das 7 da manhã às 18 horas. E a gente está na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. E a gente também está oferecendo transporte. Entendeu? Eliane, eu quero ir, mas eu tenho dinheiro de passagem, ou eu não quero pegar ônibus, um exemplo. Consegue me mandar o carro? A gente consegue enviar o transporte para pegar as pessoas. Esse é um ponto bem interessante e importante da gente destacar justamente porque o banco de sangue vai até a população também, não Sim. só o contrário, é uma via de mão dupla que é benéfica para toda a população, tanto para as pessoas que podem fazer essa doação, tanto para o banco de sangue que precisa dessa doação. Eu queria saber também sobre as pessoas que podem fazer a doação. Como que são as regras? A gente já comentou algumas vezes, mas é sempre importante a gente destacar isso. Sim, então, precisa estar em boas condições de saúde, né? Ter mais de 50 quilos. Se tiver feito endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. Tatuagem. Eu fiz tatuagem e não posso doar. Assim, se o estúdio do tatuador tiver o certificado da Anvisa, tudo certinho, pode doar depois de 6 meses. E se não tiver, depois de 1 ano. Quem teve hepatite A, até os 11 anos de idade, também pode doar sangue normal. Que às vezes, eu tive hepatite quando criança, eu não posso doar. Muitas pessoas às vezes falam, né? Mas não, pode doar sim. Aí às vezes algumas pessoas ainda perguntam, tem um diabetes, eu posso doar? Pode. Quem não usa insulina pode doar normalmente. Perfeito. E no dia da doação, no momento ali, tem alguma restrição que a pessoa tenha para poder fazer a doação? Então, no dia da doação, a gente só pede para evitar alimentos gordurosos. Se alimentar bem, entendeu? Se for depois do almoço, a gente pede para almoçar, tudo isso. Só evitar alimentos gordurosos, fritura, né? Carne de porco, feijoada, essas coisas. Só evitar e pode doar normalmente. Perfeito. Então a gente pode ver que são regras bem amplas Uhum. para justamente a população poder fazer essa doação. É algo bem positivo para a população, algo que pode ser feito por grande parte da população e ajuda todas as pessoas. Então
é algo bem importante da gente destacar. E, Eliane, eu queria te perguntar agora, não sobre as doações específicas, mas sobre esse período do ano. Você diria que já é algo histórico desse início de ano, início de janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro, é um período mais complicado mesmo? Já. Eu estou bastante tempo no banco de sangue e dá para perceber que esse período é o mais crítico que a gente se encontra no momento, né? Tem ano que é mais tranquilo. Às vezes o paciente que, exemplo, sofreu um acidente, quando o paciente é jovem e assim, é muito conhecido, consegue demandar bastante pessoas para doar sangue. Mas quando é um paciente mais idoso, às vezes a gente não consegue uma campanha legal com aquele familiar. Aí faz com que, ainda mais nessa época, o estoque cai mais ainda, porque o sangue ele é usado diariamente, né? As pessoas precisam. 24 horas tem paciente precisando e tem a transfusão que atende. O nosso problema pior, igual você perguntou, é o histórico, é nesse período realmente. Porque é um período que a faculdade está de férias, né? A escola está de férias, a gente consegue fazer campanha. Porque com 16, 17 anos também pode doar com o pai ou a mãe presente. É até importante a gente destacar que justamente essa questão das pessoas muitas das vezes estarem em casa, né, não irem para a rua, às vezes dá uma complicada nesse processo da doação. As pessoas não saem de casa só para fazer isso. Então é algo bem complicado e que com a ajuda da população pode ser resolvido, pode ser com a população indo fazer essa doação. É uma situação que pode ser resolvida porque é algo tão importante e para tantas pessoas. A gente sempre destaca, né, que uma doação pode salvar até 4 vidas, não é mesmo? Isso, uma doação salva até 4 vidas e 6 recém-nascidos, né? E para as pessoas que fazem a doação constantemente? Agora uma pergunta que é até uma dúvida minha mesmo. De quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? As mulheres podem doar a cada 3 meses e os homens a cada 2 meses. Mas num período de 1 ano, as mulheres podem fazer 3 doações e os homens 4 doações. Perfeito, no período de 1 ano. Então já fica isso esclarecido também para as pessoas que a gente está comentando aqui justamente sobre essa dificuldade, para as pessoas que possam, que se interessem para fazer essa doação, que tenham esse trabalho que é tão importante, como a gente está destacando aqui tantas vezes, ainda mais nesse período tão crítico, para as pessoas poderem botar na rotina também, né? A gente espera que isso atinja as pessoas, que elas consigam colocar na rotina, tirar um tempinho para um tópico tão importante. Eliane, tem mais algum ponto que você quer destacar sobre essa doação? Ou também até mesmo fazer um pedido para a população? Então, eu quero pedir ajuda, né, quem esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, faça sua doação. Uma doação você salva até 4 vidas, a doação é rápida, segura, e muitas das vezes as pessoas não doam por falta de informação. Ou então muito mito, né, em relação à doação. Se eu doar uma vez, eu vou ter que doar sempre. Não, você doa uma vez porque você volta a doar porque você sente bem em saber que está ajudando a salvar vidas. Eliane, se eu doar uma vez e meu sangue engrossa, eu vou ter que ficar doando. Se o sangue não engrossa, não afina, você só volta porque você sabe que está ajudando a salvar vidas e se sente bem em relação a isso. Eu peço ajuda a toda a população de Petrópolis, né, que esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, realize uma doação. A gente está numa fase bem complicada, muito preocupante, né, porque estamos com atendimento de muitos pacientes e a gente precisa da ajuda da população. Perfeito, Eliane. Então já fica esse pedido, esse chamado para a população, porque é realmente um período muito complicado e que a gente precisa da ajuda de todos que estão nos assistindo. Eliane, vou agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Hugo. Muito obrigado mais uma vez, né, ajudando, né, a gente a salvar vidas, né, dando essa informação para a população. As portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para o Banco de Sangue e também para todos esses assuntos que são tão importantes para a nossa população. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.